Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja com todos. Eu convido-vos a abrir vossas Bíblias em Ezequiel, no capítulo 24, verso 15. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor, para que tenhamos conhecimento do que o Espírito Santo está falando conosco neste momento. E como eu sempre faço, eu peço a você, meu ouvinte, para que se prepare. Jesus Cristo está voltando, o arrebatamento da igreja se aproxima. Infelizmente, quem era para estar atento não está, que é a igreja do Senhor, que somos nós. Amém, queridos? Você não vê quase pregações sobre arrebatamento, você não vê alertas de pastores sobre arrebatamento, só prosperidade, 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 que você vai enriquecer, que você vai ganhar isso, aquilo. Amados, a promessa que o Senhor nos fez, 1 João capítulo 2, versículo 25, foi a vida eterna. Então eu alerto você, se prepare, porque coisas maiores tem o Senhor para nós. Você pode estar passando dificuldades, necessidades aqui nessa terra, mas o que Deus tem preparado para aqueles que o esperam são coisas grandiosas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o homem nunca imaginou, ou seja, nunca subiu ao coração do homem. Isso que Deus tem para aqueles que o amam. Amém, queridos? 1 Coríntios 2, verso 9. Então, se preparem para o arrebatamento, irmãos. Não deixe que nada tire a sua salvação. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, te reconcilia com Jesus. Não tem para onde correr, te reconcilia com Jesus, que somente Ele é o caminho que nos levará à vida eterna. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, sem passar por mim, sem me conhecer. Então, tome posse dessas palavras. Amém? Ezequiel capítulo 24, versículo 15, um alerta para você que se diz que é profeta, você que se intitula profeta. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O título é Predição da Ruína de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. O 19. E o povo me disse: não nos farás saber o que significam essas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas que deixardes cairão a espada. E fareis como eu fiz: não vos rebuçareis e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes, os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Amém, queridos? Até aqui, no verso 23, do 15 ao 23, para nós entendermos qual o propósito de Deus com o profeta. Primeiro eu quero falar do ministério profético, por isso eu citei no início, que essa palavra ela fala muito com os profetas. É que hoje tem profeta para todos os gostos. Tem profeta aí no Facebook, no Instagram, profeta cobrando por profecias, profetas cobrando por orações, vários profetas, vários homens, mulheres se intitulando como profetas, profetisas, em nome de um Deus. Profetas que não querem passar por necessidade, não querem passar pelo deserto, profetas
que querem saber apenas do regalo, ou seja, querem apenas ter vida boa. E nós, na Bíblia, nós conhecemos que profetas que comiam bem, que se alimentavam bem, são profetas que estavam ali na mesa de Jezabel. Né? Ali na história de Elias, capítulo 17, 19, de 1 Reis. Aqueles profetas que estavam na mesa de Jezabel eram profetas bem alimentados que profetizavam em prol de Acabe e de Jezabel, não importando o que eles estavam fazendo de maldade dentro de Israel. Mas o profeta genuíno, o profeta de Deus, o profeta que nós sabemos que verdadeiramente coloca a sua vida na presença de Deus, está disposto a viver os mistérios de Deus, né? São profetas que certamente não serão apenas a boca de Deus, tá? Que o profeta, a profetesa, aquele que fala, é aquele que recebe de Deus e entrega para os homens, né? Então o profeta, no caso do profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, Isaías, é só nós observarmos, meus amados irmãos, que eles não somente entregavam o que Deus tinha para entregar para o povo, mas eles viviam na própria pele, na própria carne, as experiências que Deus tinha para fazer com aquele povo que o Senhor estava admoestando, né? Então o profeta não é só falar, eu sou profeta, eu profetizo, eu faço, né? Eu aconteço, porque eu falei e aconteceu. O profeta de Deus, ele passa pela prova, junto com o povo que o Senhor está demonstrando. Se nós olharmos a história dos profetas que eu citei aqui, você vai ver que Jeremias foi lançado no calabouço, lançado na lama, né? Bateram em Jeremias. Você vai ver que Isaías teve uma história também, né? Cheia de perseguições. E este homem aqui, Ezequiel, né? Quando ele foi chamado, ele foi escolhido para profeta, né? O Senhor certamente já tinha um propósito na vida dele, que ele vai ser chamado para profeta dentro da Babilônia. Eu vou voltar aqui um pouco a história para que conheçamos a história do profeta Ezequiel. Houveram 3 invasões do Império Caldeu sobre Jerusalém. A primeira foi no ano 605, onde foi levado Daniel, foi levado Misael, Azarias e Ananias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. A segunda incursão sobre Jerusalém, feita pelos caldeus, foi no ano 597. Foi quando foi levado o jovem Ezequiel, ainda não era profeta, estava sendo preparado para ser um sacerdote, porque o seu pai, Buzi, era sacerdote. E Ezequiel estava sendo preparado para ser sacerdote. A história vai dizer que ele foi levado aos 25 anos. Porém, aos 30, o Senhor o chama para profetizar. O Senhor não precisava de um sacerdote na Babilônia, ele queria um profeta. Mas pastor, já tinha Ezequiel, ele já tinha Daniel. Daniel, ele é chamado como profeta, profeta de carreira. Ele profetizava dentro do palácio de Nabucodonosor. E Ezequiel, ele é chamado como um profeta de linha, ou seja, um profeta, né, que profetizava fora do palácio, e que não deixa também de ser um profeta de carreira, mas ele profetizava dentro da Babilônia para os demais que estavam ali, né? Então, são profetas diferentes, são dons chamados diferentes. Ele era para o povo. Observe que Daniel ele profetizava dentro do palácio de Nabucodonosor, né? Então, enquanto Ezequiel ele profetizava ali na Babilônia, o Senhor começou a revelar para ele o que ele faria com o povo que tinha ficado em Jerusalém. Por quê, meus amados irmãos? Como eu falei no início, foram 3 incursões. 605, 597 e a outra foi 586. Esta última incursão de 586 ainda não tinha acontecido. Por isso Deus ele levanta Ezequiel e Ezequiel começa a profetizar. Você vai ver que Deus
ele diversas vezes ele tira o profeta da Babilônia em espírito e leva até Jerusalém para que ele contemplasse o que eles estavam fazendo dentro da casa de Deus, que ainda não tinha sido destruída, dentro do templo do Senhor, né? As adorações que eles faziam dentro do templo do Senhor que desagradava a Deus. Você pega ali Ezequiel, no capítulo 8 em diante, capítulo 9, você vai ver o que Deus estava mostrando para o profeta. Então, quando o Senhor ele revela aqui para Ezequiel, nos versos que nós lemos, é referente a quê? Ao templo de Deus, a casa do Senhor. Porque observe que o templo judeu, né, o que foi construído por Salomão, um templo suntuoso, né, com ouros, pedras preciosas, madeira de lei. O templo ele vai tomar o lugar de adoração de Deus. Se nós olharmos para a história, você vai ver que o povo ele ama mais o templo, ele adora mais o templo do que Deus. Eles pensavam que pela casa do Senhor, sem Jerusalém, jamais a cidade seria sitiada, jamais a cidade seria atacada. Tem uma passagem em Jeremias 7 que o Senhor diz assim: Jeremias, fica na porta do templo e anuncia, né, ao meu povo o seu pecado, né? Porque o povo matava, estuprava, roubava, fazia tudo e corria para dentro da casa do Senhor e dizia que a casa de Deus os protegeria. Amados, o templo hoje aqui no Novo Testamento, né, na Nova Aliança, o templo de Deus somos nós, né? E tem muitos crentes que ainda adoram o lugar físico, dão a vida, não saio daqui porque foi aqui que Deus me colocou. Ninguém hoje quer congregar em uma igreja humilde, né? Eu tenho que congregar numa igreja onde tem orquestra, ar-condicionado, cadeiras confortáveis, né? Porque é aqui que eu me sinto bem. E não é bem assim. O que Deus ele procura é um coração de adorador, verdadeiramente adorador. Então observe, vamos analisar aqui o que Deus vai falar para o profeta, o que Deus vai fazer com Ezequiel na Babilônia. E outra coisa também, antes de nós entrarmos aqui na palavra, você que é profeta, você que diz que é profeta, preste bem atenção. Deus pode ferir um profeta? Claro que pode. Está aqui na palavra. É o que Deus vai fazer com Ezequiel. Ah, pastor, mas eu sou profeta, eu sou santo, eu não faço nada. Irmãos, você não entende os mistérios de Deus. Nós não entendemos os mistérios de Deus. Para mostrar a sua indignação com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém, o primeiro a ser ferido foi Ezequiel. E se nós pegarmos lá no início, você vai ver que no capítulo 4 de Ezequiel, o próprio profeta, né, em uma demonstração de Deus do que aconteceria com o povo, ele vai comer o seu pão imundo, misturado com fezes de vaca. Era para ser com fezes de homem, mas o profeta rogou a Deus: ó Senhor, nunca entrou coisa imunda na minha boca. Aí o Senhor disse: tudo bem, então no lugar das fezes do homem, vou colocar fezes de vaca. Tu vais misturar com o teu pão e tu vai comer. Porque era isso que o povo ia padecer no último cerco que o Império Caldeu impôs sobre Judá. Amém, queridos? Então, profetas do Senhor, profeta verdadeiro, você que está passando por prova, você que está passando por dificuldade, não procura entender, só vive a palavra de Deus, amado. O teu galardão será grande, pode não ser aqui nessa terra, mas Deus jamais se esquecerá da tua fidelidade. Então vamos aqui na palavra de Deus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o teu turbante, coloca nos pés os teus sapatos, e não te repulsarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. Veja bem, amados,
Parece uma loucura, parece que Deus ele é cruel. Não, não é cruel. Deus ele tem intimidade com o seu servo, com o seu profeta. E o Senhor ele vai ferir Ezequiel. E ele vai dar ordem para Ezequiel, né, que ele não devia chorar, não vai se rebuçar, ou seja, não vai se lamentar, não vai se descabelar, não vai fazer nada disso, não vai comer o pão dos homens, não haverá lamento. E ele vai tocar aonde? Onde ele vai tocar? Na família do profeta. Ele vai tirar, ele diz: filho do homem, eu vou tirar de um golpe. Você já pensou, irmão? Você já pensou tirar a esposa do profeta? Que a nossa esposa, né? A nossa esposa é o nosso apoio, é o apoio em um ministério. Mas Deus ele vai tirar a esposa do profeta. E o profeta não podia se lamentar, não deveria se lamentar. Amados irmãos, é impressionante, né, a forma como Deus trabalha. Portanto, meu amado, nós devemos ler a palavra de Deus, nós devemos entender, buscar entendimento para coisas que acontecem sobre as nossas vidas. Hoje muitas pessoas estão abandonando o ministério, porque a minha esposa estava doente, o meu filho, a minha filha estava doente, eu era um grande pregador, mas Deus não curou. Deus não realizou o milagre. Então eu resolvi sair da presença de Deus, porque não vale a pena. Amado, vive o teu ministério, irmão. Vive o teu ministério. Você não sabe o que Deus está planejando. Quem esquadrinhou o pensamento do Senhor, a mente de Deus, para entendermos os seus mistérios? Nenhum de nós, nem o maior computador, o mais poderoso do mundo, pode esquadrinhar a mente do Criador. Ele é a própria sabedoria. Ele é o Pai da sabedoria. Ele conhece, ele esquadrinha os corações. Você vai ver que o profeta, ele teve de cumprir o que Deus determinou. De um golpe, amados. Um golpe. Sabe o que é tirar de forma repentina? Pô, entendeu? Você está alegre com a sua esposa, você está vivendo uma vida abençoada e de repente, pá, o Senhor ele tira. E o Senhor avisou o profeta antes, né? Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, do teu turbante coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás e o pão dos homens não comerás. Oh, amado, sabe quando tira aquilo que você mais ama? Pode ser a tua empresa, pode ser um filho, a esposa, pode ser até mesmo o teu ministério. Estás ouvindo, profeta? Até mesmo teu ministério. Tem pessoas, né, que amam a posição que estão em certos lugares. E quando essa porta se fecha, eu vou sair da presença de Deus, porque não vale a pena, eu não faço mal para ninguém. Só que você, repito o que eu falei anteriormente, você não sabe os projetos de Deus para a sua vida. O profeta lá na Babilônia, ele vai passar por esta provação. Ele vai passar. Eu tirarei o desejo dos teus olhos. De um golpe. O profeta profetiza pela manhã, né? E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. Então, esta aprovação de Ezequiel, era isso que o povo ia passar quando Nabucodonosor invadisse novamente Jerusalém em 586. Amados, porque, como nós falamos no início dessa ministração, o povo que ficou em Judá, os sacerdotes que estavam dentro do templo, estavam adorando deuses estranhos. As mulheres adorando Marduk, que era um deus cananeu, né? Você vai ver que ali no capítulo 8 de Ezequiel, você vai observar que havia um sincretismo religioso, uma mistura de cultos dentro da casa do Senhor.
Ou seja, eles queriam a proteção do Deus eterno, mas queriam fazer as suas vontades. Queriam adorar outros deuses, o que não é diferente na atualidade. Trazendo para a igreja, para os tempos atuais. Para o tempo atual, nós podemos observar que é uma mistura de culto dentro da casa de Deus, onde o dinheiro ele tomou o lugar de Deus. É impressionante como tudo que a igreja faz hoje é voltada para o dinheiro. É impressionante como o templo, a casa de Deus, virou um balcão de negócios. Se eu quero participar de uma palestra para casais, eu tenho que pagar. Todos os congressos eu tenho que pagar. Se eu quero participar de um congresso sobre missões, eu tenho que pagar. Queridos, ninguém ensina nada de graça dentro da casa de Deus. Eu estou pregando aqui como alguém que vivenciou essas situações, como alguém que estou vendo. Eu não posso ficar calado. Mas eu quero que você entenda que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. O homem pensa que ele é a cabeça da igreja, mas a cabeça da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas atitudes que nós estamos vendo hoje têm entristecido muitas pessoas. Muitos estão saindo de dentro da casa de Deus porque não encontram apoio, porque há uma clara acepção de pessoas. E isso certamente entristece o coração do nosso Deus. Isso certamente faz com que muitos procurem apoio em lugares onde não vão achar. Eles deveriam encontrar dentro da casa do Senhor, mas ainda tem, amados, profetas, ainda tem pastores, ainda tem irmãos que dedicam a sua vida em ensinar o verdadeiro evangelho, em viver experiências com Deus. Com isso vai sumir, está sumindo os milagres, os mistérios de Deus, porque o Espírito Santo se entristece, né? Então veja aqui: falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos farás saber o que significam essas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a minha palavra ao Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Veja bem, porque o Senhor estava permitindo que Ezequiel vivesse aquela situação. O que tinha tomado o lugar de Deus, né? No versículo 21, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu profanarei o meu santuário, ou seja, o templo que estava localizado em Jerusalém, a glória da vossa fortaleza. Eles acreditavam que o templo protegeria eles de todos os inimigos, porque o templo ainda não tinha sido destruído, né? O desejo dos vossos olhos, ou seja, eles amavam o templo mais do que a Deus, e o regalo da vossa alma, eles se sentiam felizes dentro do templo. E vossos filhos e vossas filhas que deixaste cairão a espada. Veja bem, meus amados irmãos, o templo pode ser suntuoso, mas se não houver adorador, de nada adiantará, porque o Espírito Santo ele habita hoje em nós, não é no templo. O templo no Antigo Testamento havia um lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Ali ficava a Arca da Aliança e ali Deus se manifestava. Geralmente com a presença de nuvens, né? E Deus falava aos sacerdotes. Então o povo acreditava que o templo, por Deus se manifestar, jamais seria destruído. Só que Deus, o Senhor nosso Deus, ele vai destruir o templo. Por isso ele faz com que Ezequiel passe por todas as provações. Veja no 22, diz assim: e fareis como eu fiz, não vos repulsareis e não comereis o pão dos homens,
e tereis na cabeça os vossos turbantes, os vossos sapatos nos pés, não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Veja bem, Ezequiel ele vai servir de exemplo para o povo. Então, meus amados, que mensagem poderosa o Senhor nos traz aqui. O Senhor diz que tudo como aconteceu com Ezequiel vai acontecer com o povo. Não vai dar tempo de se lamentar. Não vai dar tempo de chorar. Não vai dar tempo de gemer. Porque os filhos serão mortos à espada, as filhas. O Senhor estava predizendo o que aconteceria com Judá, por causa da apostasia, por causa do pecado, por causa da idolatria, tudo que estavam fazendo dentro da casa de Deus, dentro do templo. Porque se os sacerdotes que ficaram em Jerusalém, responsáveis pelo templo, se eles estivessem orando, se eles estivessem buscando a presença de Deus, tivessem se arrependido dos seus pecados, o Senhor certamente tiraria aquele povo do cativeiro, porque 70 anos foi designado ao povo no cativeiro da Babilônia. Mas Deus ele é perdoador, amados. Deus ele é misericordioso. Só que ao invés deles buscarem a libertação, abrir o coração, arrependido para Deus, eles estavam de boa dentro do templo, digamos assim, adorando outros deuses, adorando o sol, adorando Marduk. E o Senhor ele vai mandar, ele vai permitir que no ano 586, onde foi a terceira incursão sobre Jerusalém, o Senhor permite que o templo, como ele falou aqui, eu vou tirar, né, a glória dos vossos olhos, o desejo dos vossos olhos, eu vou tirar, quero o templo, quero lugar de segurança deles. O Senhor permite que no ano 586, o Império Caldeu ele invada Jerusalém, o templo de Deus ele é destruído, as peças de ouro foram levadas para a Babilônia e o templo é destruído, amados. A cidade de Jerusalém foi colocada a fogo, foi destruída, foi queimada. Como o Senhor fez com Ezequiel, o Senhor fez com o povo. Amém, meus amados? Então a vida do profeta é esta. Não pense que profeta é só abrir a boca e profetizar. Profeta é viver, muitas das vezes, na carne. É viver o que Deus vai fazer com aquele povo que Ele está mandando admoestar. Então, se você é profeta do Senhor, se você é profeta de Deus, passe pela prova, meu irmão, glorificando que Deus está usando a tua vida, que Deus está mostrando o que Ele fará, muitas das vezes, ao teu vizinho, ao teu companheiro, aquele que está próximo a você. Outra coisa que aprendemos também, deixem de adorar o templo. O templo sem a presença de adorador não é nada. Você pode estar numa igreja suntuosa, com orquestras de primeira qualidade, você pode ter bancos estofados, ar-condicionado, grandes oradores, mas se não tiver adorador, meu amado irmão, não tem a presença de Deus, porque hoje Deus ele habita em nós. 1 Coríntios 3,16, nós somos templo do Espírito Santo do Deus vivo. É em nós que o Espírito de Deus habita. E nós devemos ouvir a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, para que não percamos essa intimidade com o nosso Senhor. Amém? Então essa mensagem que o Senhor colocou em nosso coração para ministrarmos nessa manhã, eu vou fazer uma oração por você, para que o nosso Deus venha abençoar cada dia mais o nosso ministério.
Senhor nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por esta mensagem, Senhor, te louvamos por este momento, quando estamos diante da tua presença. Meu Deus, eu te apresento o meu irmão, a minha irmã, Senhor. Eu te apresento os teus profetas, Senhor. Ó grande eterno Deus de Israel, que o Senhor venha dar força, meu Pai, que o Senhor venha dar, meu Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor. Que muitas das vezes não entendemos, Senhor, os teus mistérios. Muitas das vezes, Senhor, não conseguimos compreender que certas coisas estão acontecendo conosco. Ó Deus, mas o Senhor é o Pai da sabedoria, o Senhor conhece tudo sobre nós. Que o Senhor venha, meu Pai, com teu Espírito, Senhor, nos dá entendimento, nos dá sabedoria e nos fortalecer para que possamos, Senhor, continuar nesta caminhada. E se algum dia, meu Pai, passarmos por provas parecidas, se o Senhor tirar, meu Pai, o desejo dos nossos olhos, que possamos compreender, Senhor, que estás no controle de todas as coisas, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor, meu Pai, é aquele que faz a ferida e cura, que o Senhor, meu Pai, nunca nos abandonou e está no controle de tudo. Abençoa meu irmão, minha irmã, com saúde, com paz, com alegria. Que o Senhor, meu Pai, esteja conosco até a volta do nosso Jesus. Amém e amém. Meus amados, aqui nós encerramos. Eu agradeço pela atenção e que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a próxima.